Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo76 e hoje você vai aprender a usar um plugin chamado Stroke, Glow e Shadow. Professor de inglês, eu sei que não pronuncia assim, mas não faz diferença. O que faz diferença é o que esse plugin vai fazer com o seu OBS Studio. Observem aqui que eu tenho uma borda, tenho uma sombra e em outras abas eu tenho bordas e sombras também em outros elementos além de câmera. Além disso, eu consigo fazer outros tipos de efeito, como borda e sombra, borda com efeito de glow e borda com efeito de vídeo, ou seja, você tem aí uma possibilidade ilimitada de customização. E se você curtiu esse conteúdo, apoie deixando um gostei no vídeo, comente, compartilhe. Não saia até o vídeo acabar porque tem muito detalhe que você precisa aprender e vamos ao vídeo. Para fazer esse efeito nós vamos precisar de 3 plugins. Eu vou deixar os plugins aqui na descrição e vou ensinar como é que instala. Mas se você nem quiser perder tempo aí tentando instalar, configurar seu OBS, saiba que eu presto consultoria particular, onde eu acesso o remoto do seu computador e faço toda a configuração. Meus contatos estão aqui na descrição e vamos aqui instalar os plugins, mas se você quiser economizar seu tempo, entre em contato comigo e vamos continuar aqui. O primeiro vai ser o Advanced Mask. O processo de instalação dos outros dois é exatamente igual, então vamos baixar aqui o Advanced Mask. Eu sempre dou preferência aqui a versões zip, então eu vou baixar a versão zip, mas você pode baixar a versão de instalação. Se você baixar a versão de instalação, você só vai dar avançar, avançar, avançar e acabou. Já a versão zip, que é a que eu confio mais, você precisa jogar dentro da pasta do OBS. Temos aqui o plugin e temos o OBS Studio, no caso o atalho do OBS Studio. Vou clicar com o botão direito no atalho, vir em propriedades, e depois abrir local do arquivo. Depois que você abriu, você vai clicar na pasta OBS Studio. É essa pasta que a gente precisa colocar os plugins. Eu vou colocar um só, mas você precisa colocar os 3, hein? Dá 2 cliques no plugin. Aconselho que você use o WinRAR. Se você não tiver, é só instalar. Só buscar aí na internet pelo WinRAR e instalar. Totalmente gratuito. Você vai clicar em cima dele, arrasta e solta para cima da pasta do OBS. Se ele pedir para substituir, isso quer dizer que você já tem uma versão anterior do plugin, mas normalmente ele não pede para substituir. Ele simplesmente instala e você dá continuar no que precisar. Depois de instalar os 3 plugins que o link está na descrição, você vai abrir o OBS. Ao abrir o OBS, você vai primeiro criar a sua cena. Estou utilizando aqui o FreeFX justamente para ter esse espelhamento de fonte. Com o espelhamento de fonte, você consegue espelhar qualquer fonte que você quiser. E com isso, eu posso aplicar filtros diferentes em fontes diferentes. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, temos um vídeo sobre FreeFX. É um plugin que eu aconselho você a instalar também, mas não é necessário para poder fazer o efeito. Eu só estou mencionando para vocês poderem entender o que é que eu estou usando. Bom, como é que eu faço para aplicar o filtro do Advanced Mask para poder ter as bordas? Primeiro, clica com o botão direito na fonte e vem em Filtros. Adiciona no sinal de mais e agora adiciona o Advanced Mask. Esse Advanced Mask vai fazer um corte como se fosse uma máscara. Minha webcam está em 1920 por 1080. Então, se eu quiser colocar uma borda, qualquer coisa, eu preciso fazer um corte primeiro, porque sem o corte não tem borda. E não adianta ser o corte na fonte, tem que ser o corte por esse plugin. Então eu vou colocar aqui 1860, já dei um corte. E aqui em vez de 1080 eu vou colocar 1000. Observem lá que agora temos um espaço vazio e é esse espaço que eu posso adicionar as bordas. A borda é o plugin Stroke, Glow, Shadow. Instalou esse plugin, você vai ter aqui ó, o filtro Stroke. Adicionou o filtro Stroke. Ele adiciona uma borda. O tamanho da borda é limitado ao tamanho do corte que você fez. Observe que eu estou aumentando aqui, não aumenta mais. E agora quando eu diminuo, você consegue ver ali. Por quê? Porque se eu der um corte de 60 pixels, eu só posso adicionar 60 pixels. Esse efeito que você está vendo aí, eu só vou ensinar lá para o final do vídeo. Mas se você está gostando do vídeo até esse momento, já deixa um like no vídeo, comente. Se você precisar de qualquer coisa, é só perguntar nos comentários que eu vou responder. Além disso, lembre, consultoria particular comigo, eu acesso o remoto do seu computador
e faço a configuração para você. Então, contatos aqui na descrição e vamos lá até o final para poder aprender como utilizar esse plugin para deixar tudo mais interessante no seu OBS. Tem mais coisa, gente. Vamos com calma. Além da borda, você pode adicionar a sombra aqui em Shadow. Adicionou o Shadow, você tem o controle aqui. O Shadow também depende da quantidade de corte que você fez. Observe que o Shadow está aqui embaixo. Ver se vocês conseguem ver. Eu vou aumentar a distância. E observem que o corte prejudicou. Para aumentar o corte, eu vou vir aqui e cortar mais da câmera. E agora eu estou vendo toda a sombra ali do lado, tá vendo? Aqui é o tamanho da sombra, a distância. Aqui o ângulo. E aqui a intensidade. Geralmente sombra não é 100%, então vocês aliviam aqui a mão no percentual para não dar problema. O size é o tamanho. Depois que você escolheu isso, tem mais um efeito que você pode colocar. Eu vou tirar o Shadow e vou tirar o Stroke e vou adicionar mais um aqui chamado Glow. Essa é a parte simples, ok? Eu estou fazendo só esses 3 efeitos aqui, mas tem a parte mais complexa depois, onde você vai poder fazer mais efeitos. Adicionei o Glow, tem um corte aqui na máscara, você vai vir aqui, ó, aumenta o tamanho, observe. Tá vendo o brilho acontecendo? E a intensidade. Dá para unir isso aqui com o Stroke e o Shadow? Dá, só precisa estar na ordem certa. Primeiro o Stroke, que é justamente a borda. Eu vou colocar a borda aqui em vermelho para vocês enxergarem bem. Aliás, não, em roxo. E aí o Glow eu vou colocar em roxo também. Mesmo roxo. E aí você vê que uniu uma coisa com outra. Precisa ser dessa forma? Não, mas você pode usar dessa forma para poder aumentar aqui a intensidade do seu efeito. E o Shadow eu posso usar? Pode. Só que ele vai ficar por baixo. Observe que ele está acima do Glow, ele interferiu no Glow aqui. Se eu jogo para baixo, ele passa a não interferir, ficou uma bordinha preta lá embaixo. Então é assim que você usa esses 3 efeitos. Mas como é que faz a parte do vídeo? Bom, não necessariamente você precisa usar vídeo. Eu vou deletar aqui o Glow. Vou deletar o Stroke também e o Shadow. Eu vou adicionar novamente o Stroke. E em vez de usar uma cor, eu vou usar uma source, uma fonte. Que fonte eu vou usar? Essa fonte, ela precisa estar em uma cena como uma fonte. Se você tentar colocar aqui agora, não vai dar certo. Por quê? Porque essa fonte ela precisa estar abaixo da câmera. Quanto abaixo? Pode ser 10 camadas abaixo, não tem problema, contanto que esteja. Esse fogo é esse item aqui, fogo. Se eu colocar ele na cena que está lá, tá vendo? É isso aí. Você vai colocar embaixo de tudo e ele passa a aparecer aqui. Por quê? Não sei. O programador fez assim e é assim que funciona. Vamos clicar aqui em filtros. E agora observe que dentro do Stroke eu tenho aqui, ó, a bordinha com fogo. Se eu mudar a source fogo para uma outra source que eu tenho de vídeo, vai funcionar também. Só que essa outra source, deixa eu ver ela aqui, gradiente, ela não está nessa cena. Eu preciso que ela esteja nessa cena. Pego aqui, copio e vou colar aqui e ela passa a funcionar. Precisa ser um vídeo? Não. Se eu pegar uma imagem, deixa eu ver aqui, deixa eu adicionar uma imagem. Escolher essa imagem, vou colocar ela para trás. Vou vir aqui em espelhamento de fonte, filtros e vou selecionar em vez de source fundo, eu vou pegar aqui a imagem que eu coloquei, que é a imagem de fundo. Ela fez uma imagem estática. É melhor colocar vídeo ou imagem estática? Isso aí você vai decidir. Mas eu não gosto muito de colocar vídeo porque pesa bastante. É bom vocês medirem o processamento. Outra coisa interessante que você pode fazer, e isso aqui é só para quem ficou até o final, é utilizar filtros nas fontes. Por exemplo, eu não estou utilizando essa imagem de fundo para compor a borda. Então, se eu venho aqui e clico em filtros e adiciono, por exemplo, um filtro de gradiente de cor.
e eu faço uma alteração aqui, ó, vamos botar um pouco mais de contraste, vou colocar uma matriz diferente, vou colocar uma saturação a mais, ele modificou aqui também. Se eu tirar toda a saturação, observe que vai mudar lá também, ó. Então, qualquer alteração que eu faça na fonte principal vai interferir na borda. Uma outra coisa que você pode fazer em imagens, por exemplo, é colocar aqui o filtro rolagem. Uma fonte como essa, se você colocar a rolagem para a direita e para cima, ela começa a se mover. E ela vai começar a mover aqui, ó. Tá vendo lá ela se movendo? Quanto mais rápido você coloca, mais ela se move. Então você consegue fazer também com imagens uma borda bem estilosa e bem diferente. Olha que interessante. Lógico, eu botei o máximo de colorido possível para poder vocês enxergarem, mas quando vocês forem fazer, faz um negócio mais clean, um negócio mais limpo, ou então faz bem abacalhado assim do jeito que eu fiz aí. Também funciona. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, apoie, deixe um like no vídeo, comente, compartilhe. Lembre, eu presto consultoria particular onde eu acesso o remoto do seu computador e faço sua configuração. Então, se você precisar, entre em contato comigo, contatos aqui na descrição. E até o próximo vídeo.